E aí, salve, salve, tenha um excepcional. E aí, salve, salve, tenha uma excepcional hora de estudo aqui com a gente na nossa ArcSérie Desvendando os Grandes Arquitetos. E aí, como esses caras fazem, né? Como esses caras atingem um grande objetivo, né? Esse espetáculo da arquitetura. O que, que eles precisam dominar? O que a gente precisa dominar, né? O que você e eu aí precisamos dominar para expressar a arquitetura, né? Expressar esse tipo de arquitetura, como que eles fazem e como que a gente aplica na nossa vida aí de arquiteto, qual a importância disso na nossa vida de arquiteto, na nossa vida de projetista, né? A gente sempre começa com o projetista, como eles fazem, por que que eles fazem. Né? Isso é muito importante para a gente. É o que a gente chama aqui de repertório na arquitetura. Muito importante, tá? Uma dica já de cara, muito importante. Tenha em mente que você precisa, né, uma parte do seu dia, meia hora, uma hora, cara, tenha aí na sua mão uma revista de arquitetura, um livro de arquitetura, anda com ele. Hoje a gente tem aí a internet, onde a gente vai, né, a gente consegue, né, entrar no site de arquitetura e ali observar algumas obras e não só ficar como um telespectador, viu? Você tem que entrar ali nessas obras como arquiteto mesmo, né? Nesses projetos como arquiteto e, cara, dissecar esse projeto. Como que eles fizeram isso? Como que eles conseguiram atingir esse objetivo? Por que que eles atingiram? Qual foi a técnica? Por que que usou um tipo de material, algum tipo de construção, né? Os porquês da arquitetura, né? Os porquê eles fazem isso e como eles fazem isso. Isso é muito importante. E aí a gente levar isso para nossa vida, para nossa carreira, tá? Ó, de cara, deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos de faculdade, compartilha com seus amigos aí de curso técnico, né? Curso de edificações. Compartilha com seus amigos aí, algum amigo que você conhece que quer fazer edificações, ou quer fazer desenho técnico, ou quer fazer arquitetura. Vamos chamar ele para perto aí, vamos chamar ele para o nosso meio. E a gente quer aqui incentivar de fato ele seguir essa carreira que é muito prazerosa, muito legal. O arquiteto só vai conseguir, na verdade, expressar aquilo e ser satisfeito quando ele amar o que ele faz. E o que a gente não quer aqui, cara, é que você desista no meio do caminho, né? Quantos amigos de vocês aí, amigos meus também, um tempo em que eu fazia faculdade, que desistiram porque falaram que aquilo não era para ele, que ele não conseguia arrumar emprego e que ele não conseguia, né, trabalhar na área. Então, a gente quer incentivar, sim, arquitetos, formar grandes arquitetos, educando na arquitetura. E isso é o básico, cara. Isso não pode faltar na sua faculdade. Por isso que a gente está fazendo esse conteúdo, que a gente viu a importância dele, tá? Desvendando os grandes arquitetos. Né? E a gente vai falar sobre muitas coisas aqui, tá? É, a gente não vai entrar em detalhes assim muito do conceito arquitetônico e todas essas coisas, né? O que, que é conceito e o que, que é partido e tal. A gente acaba envolvendo, isso acaba indo ali, né? Também partindo disso, né? A gente acaba, né, se envolvendo com isso. Mas o que a gente quer falar aqui muito é sobre a técnica, né, que ele usou para fazer o domínio, né? O que, que o arquiteto domina ali para conseguir fazer a arquitetura dele, né? A importância disso, né? E também sobre, por exemplo, instalações, né? Que é muito importante, não só sobre estrutura, mas instalações, ar-condicionado, elétrica, hidráulica. Por quê? Porque tudo faz parte de uma composição. O arquiteto precisa dominar, né, essas técnicas para que quando ele for trocar ideia ali, né, com o seu engenheiro, né, com o pessoal da engenharia que projeta, né, o que a gente chama de complementares esses outros projetos, eles se conversem e o arquiteto forme algo ali, né, tem uma composição arquitetônica harmônica, né, se ela é aparente ou não, se ela está escondida ou não, mas ali é o desejo da arquitetura e é lógico que o arquiteto, né, sem isso, né, sem esse contato com o cliente, esse contato humano, o arquiteto não funciona, né? Não funciona, o arquiteto ele não projeta para ele projeta para as outras pessoas, né? Para o uso das outras pessoas. E essa é a importância da arquitetura, essa é a função
da arquitetura, tá? Então isso é muito importante, não deixa o seu like aí, né? Compartilhe com seus amigos. E se você tem uma obra aí, né? Um projeto que você fala assim, pô, eu queria saber mais sobre esse projeto, entender mais sobre ele ali, né? Principalmente parte estrutural, como que ele conseguiu conciliar, né? Estrutura, arquitetura, instalações, bota aí na descrição que a gente vai ali fazer também um vídeo dissecando esse projeto, tá? Desculpa aí, gente. E aí a gente vai ali, desculpa, e a gente vai ali para a técnica construtiva também. A gente vai passar por técnicas construtivas, isso é muito importante, tá? Materiais, hoje a gente tem construção convencional, construção pré-moldada, steel frame, construção metálica, modular, madeira que é o wood frame, né? O modular que agora já está sendo fabricado, ICF, cara, a gente vai falar de tudo, a gente precisa dominar essas técnicas para a gente dar uma solução construtiva e arquitetônica para o cliente, né? Para o futuro usuário, tá? E isso tem muito a ver com o local onde ela está inserido. Isso é muito importante, tá? Gente, vamos começar a dissecar essa obra aqui. Essa obra é fantástica, né? Se a gente olha ela de cara aqui, a gente fala assim, é uma casa, né? Se eu falar para você, isso aqui é uma casa, você fala, opa, peraí, né? É um objeto que a gente não consegue identificar, né? Discernir certinho onde está a composição da casa, onde que está ali a parte da casa que não é um uso, né? Por exemplo, de dormitórios. Quando a gente olha uma casa muito convencional ou, né, uma casa, a gente consegue olhar para ela e falar assim, olha, ali deve estar os dormitórios, até por conta do tipo de caixilharia, a gente consegue, de janela, né? De janela, de porta, a gente consegue observar muito isso. Fala assim, ó, ali tá a porta, ali tem um tipo de porta, ali muito provavelmente deve ser a sala, a cozinha, ali tem um tipo de janela, deve ser os dormitórios, a gente consegue identificar a casa em si. Essa casa foge do convencional, né? Então, é muito legal isso, né? Dos arquitetos ali da SPBR Projetos, né? Arquitetos, na verdade, né? Tem um arquiteto super conhecido ali, Ângelo Bussi, né? Que tem essas concepções arquitetônicas que envolvem muito estrutura. Cara, muito legal os projetos dele. A gente vai falar de alguns projetos dele aqui, né, nessa ArcSérie. Por quê? Porque a expressão dele é dada muito pela estrutura, né, que compõe essa arquitetura, né? E você percebe muito que o arquiteto domina, tá, essa técnica, domina esse tipo, né, de estrutura. Ele domina, na verdade, todos os tipos de estrutura. A gente, depois, como te falei, a gente precisa estudar muito, entra no site, né, desses arquitetos e vai olhando os projetos deles. Você percebe que o cara tem um domínio fantástico sobre estrutura. E muitos projetos não dão certo, né, não são concebidos até, ou acontece ali, o arquiteto deseja algo e acontece não sendo concebido aquilo. Por quê? Porque ele não dominou a estrutura e não conseguiu representar aquela estrutura, aquele desenho arquitetônico, que é muito importante, né? Não conseguiu representar aquilo de uma forma que seja executável, né? O engenheiro não conseguiu enxergar a expressão que ele queria. Essa casa, a gente vê um pouquinho da história dela. O desejo do proprietário da casa era ter uma casa para final de semana, uma casa para final de semana. Então essa casa, ela é uma casa de lazer, né, dos proprietários. Então, o que a gente chama ali do conceito, do partido e tal, partiu para isso, né, para uma casa de lazer, né? O envolvimento da casa é uma casa de lazer, né? Para que ela foi concebida para lazer. E aí o desejo, né, a gente ouve na história da casa, é que
eles queriam uma piscina, né? Os proprietários queriam uma piscina e uma edícula ali para eles passarem um final de semana. Quando a gente pensa nisso, né, uma piscina e uma edícula, né, não tanto na edícula, mas na piscina, já vem algo no terreno, né, afundado no terreno ali, no solo, né. E olha que curioso, olha que interessante, o que o arquiteto fez aqui, cara? Ele pegou esse conceito de piscina e elevou esse conceito de piscina. Quando a gente começar a caminhar pelo projeto, você vai ver o porquê que ele fez isso. Se é uma casa final de semana, a gente quer espaço, a gente quer lazer, a gente quer uma área contemplativa. E aí eu vou dividir a casa agora, né, em dois grandes blocos e também na estrutura, tá? Vou fazer uma marcação aqui, ó. Se a gente pega e marca a casa aqui, ó, no meio, na verdade, marquei um pouquinho errado, mas aqui, ó, bem no meio dela, né? Deixa eu só apagar, vamos voltar aqui, ó. Vamos marcar ela aqui, ó, de baixo para cima, a gente vai começar a entender melhor. Bem aqui, ó, tá que tá na perspectiva, na verdade, né? Mas é bem nessa linha aqui. O que acontece? Ela subdivide esse lado aqui, ó, esse bloco aqui que a gente está vendo, é o bloco onde se compõe a casa em si, né? Dormitório, banheiro, uma cozinha e tal, né? Uma parte mais convencional, assim, né? Assim dizendo, né? Esse grande bloco que essa casa não é nada convencional. Quando a gente vê esse outro elemento aqui, o que ele é? Esse elemento é uma piscina elevada. É o que o arquiteto chama de tanque. Ele levou um tanque de água, né, na parte superior, colocou ele para cima da casa, elevou ele, colocou ele suspenso. E toda essa composição que a gente vê aqui, ó, né, principalmente esse elemento, esse outro elemento aqui, é uma grande viga, né, que ele pega, que ele vai, né, ele percorre toda a casa até o fundo da casa. Esse grande elemento é uma grande viga suspensa também, que na verdade ela é uma viga, mas ela está apoiada nesse outro conjunto aqui, ó, que também é uma viga, né? Esse pedaço aqui é uma viga também. Claro que a laje também, né? E aí essa laje, essa outra laje que a gente vê aqui, né? Tá vendo? Essa outra laje aqui, a gente tem uma outra viga também. Tudo isso por ser um elemento fundido ali, né? Fundido com a mesma técnica, o mesmo material, né? A mesma, como se diz, se usou, né? Dessa mesma técnica de execução, desse mesmo conceito, né? É isso que eu queria falar, do mesmo conceito. Ele formou uma grande peça, né? Tudo isso daqui, ó, é uma grande peça, né, de concreto, uma peça monolítica, né? E aí depois a gente vai ver alguns detalhes que o que? Você vai ver que ele está apoiado só aqui, ó. Não sei se você já observou, e aí a gente precisa, quando a gente anda aí, né, nas ruas e anda nas cidades, a gente precisa observar muito. A gente já não é mais aquele telespectador comum, né? A gente precisa dissecar. Você já observou em alguns viadutos que a gente vê um grande pilar e depois ele só biapoiado não, desculpa, ele só apoiado, né? Parece que ele está repousando sobre aquele elemento, né? E tem ali uma distância, alguns amortecedores, né? Essa casa tem, né, essa característica, né? Aquele grande elemento, né, sobre os pilares, né? Que a gente tem esses dois pilares aqui, mas é uma linha única, e lá no fundo a gente tem um pilar que ele pega justamente essa dimensão aqui, né? É um pilar mais esbelto, né? Um pilar mais com uma área maior, mas muito provavelmente foi pela composição arquitetônica que o arquiteto ali desenhou aquele pilar daquela forma. Só não esquece ali, né? Marca bem que essa viga aqui, depois eu vou te mostrar no desenho alguns pontos que são super importantes, que é a função dessa viga justamente para
ajudar no suporte, né, de toda essa caixa aqui, né? Essa viga aqui ajudou no suporte, né? E aí esse grande bloco e esse outro aqui tem, né, essa função aqui desse equilíbrio aqui, né, de equilibrar esse grande conjunto, né? Mas também essa viga aqui, ela ajuda a suportar esse conjunto aqui, ó. Muito importante, muito importante. Você imagina como seria, né? Como se daria, ou talvez eu acho que não se daria, se, por exemplo, a gente fala assim, olha, eu quero construir, né, esses elementos em uma arquitetura convencional, né? Eu quero pilar, viga e um fechamento de alvenaria, né? Eu acho que essa concepção aqui arquitetônica não daria certo, né? Usando esses tipos de elementos, né? Eu vou andar um pouquinho mais para frente, a gente vai dissecando um pouquinho mais a arquitetura. Aí, para a gente ver o geral da casa, né? O que eu falei, a lateral, o grande tanque da água aqui, ó, né? Olha, ele pega toda a extensão, né? E a gente vê muito provavelmente esse aqui é o fundo do tanque, né? Ó. Ele faz aqui questão de fazer uma parede até inclinada, né? Para causar ali na arquitetura essa expressão arquitetônica, né? Tá? E aí, ó, a gente observa aqui, ó, aquela viga que a gente viu, né? Tá vendo? Ela tá aqui, ó, bem aqui, ó. A laje que a gente vê também, né? Aquela parte superior, que aí ele formou um outro pátio aqui, né? Que vem daqui da ponta ó, até no final, tem aqui ainda um outro nível, né? Depois sobe de novo, ó, esse grande, talvez a gente chama de deck solário aí, né? Essa grande área, cara, é uma casa de lazer. Nada melhor do que a gente ter uma área de sol, né? Toda essa área. Cara, olha a visão do arquiteto, ele quase não, né? Ele praticamente replicou a área de solo que a gente tinha, né? A área de terreno na parte superior, né? Então ele criou mais uma área externa, mais um ambiente externo, né, para essa área de contemplação dessa área. Se a função da casa era criar uma área de descanso, de contemplação, ele atingiu, né, essa área. E esse grande tanque aqui, né, que o arquiteto chama de essa grande piscina que ele chama de tanque, muito legal, né, suspenso nessa área. Você vê que ele tem um grande vão aqui, ó, né, muito legal. Aqui a gente vê o elemento estrutural que forma, né, esses dois conjuntos aí monolíticos, né, pelo tipo, né, de concepção, né, de construção, né, que foi executada, né, o tipo de estrutura que foi concebida para isso, um concreto fundido, né, uma mesma técnica, né, usando ali da própria engenharia para formar esse grande conjunto aí. Né? É muito legal essa composição arquitetônica. E o que é legal também, ó, um dado aqui do terreno. Esse terreno, você fala assim, esse terreno tem que ser muito grande, é um terreno fora das áreas de limites, né, da nossa cidade. Cara, é um terreno dentro da cidade de São Paulo, um terreno de 10 por 30. Cara, como esse arquiteto conseguiu atingir, cara, essa expressão arquitetônica? E olha que interessante, ele tem que respeitar os recuos, né, a legislação vigente, né, da cidade onde ele está inserido, né, e ainda assim mostrar ali muita plasticidade na arquitetura, né. Deixa eu deixar uma deixa aqui, ó. Vai ter um vídeo, né, nosso aqui na nossa ArcSérie, que vai falar sobre projetos de prefeitura, né, representação desse projeto e o beabá desses projetos, tá? Isso é muito importante, ó, uma dica aqui, né? Se você domina uma das ferramentas, por exemplo, AutoCAD e muito desenho técnico, tá? Né? O desenho técnico, o desenho de construção civil, né? De como se desenha, de como se comporta os elementos, e aí você tem que ter o repertório, né? Muito repertório para conseguir fazer isso. Se você domina isso, cara, você já pode prestar serviço como freelance, né? Como freelance de arquitetos,
construtoras, né, de engenheiros que precisam muito, né, desses profissionais. Cara, olha aí, cara, muito importante. Mas o que acontece? Você tem que dominar isso, né? Você acha que, meu, qualquer pessoa ali que dominasse só o AutoCAD conseguiria desenhar e expressar essa arquitetura, né, com o arquiteto? Né? Quando a gente vê a planta, eu vou chegar nas plantas, cara, até o desenho de desnível, de composição arquitetônica, porque você vai observar que como ele levou toda a casa, né, ele levou todo o conjunto, esses dois blocos, né, o tanque suspenso e também elevou a casa, não tem nada, né? Aí, lembra que eu te falei que lá ele dobrou, né, praticamente a área, né, com o deck solar, né, uma área de contemplação. Aqui, né, nessa parte de baixo, que é a chegada da casa, cara, ele dobrou também a área da casa. Eu lembro que eu escutei uma entrevista, né? Acho que eu escutei não, acho que eu li essa entrevista falando do projeto arquitetônico. E ele também, com essa solução, ele criou a área, né, permeável da casa, mais área permeável do que a área de terreno. Por quê? Porque não só a área, né, que a gente vê aqui de solo, que ele fez, mas observe esses elementos aqui, ó, né, que ele tem essa grande gradil, esse grande gradil aqui. Cara, ele poderia ter feito um muro aí, né, de fora a fora, mas ele fez isso proposital para que o elemento vegetativo, né, o elemento arbóreo, as árvores, as plantas façam essa composição, né, desse paisagismo e aumente mais a área que absorve, né, a água que absorve ali, que filtra, né, o sol, que deixa, né, toda essa área aqui mais fresca, que é justamente a parte de paisagismo muito importante nesse projeto, né? Então ele tem essa área, né, de chegada, essa área de terreno que permaneceu e até multiplicou, né, as áreas, que foi muito importante, essa área de contemplação, e elevou mais uma outra área superior, muito legal. Então, ó, a estrutura do tanque, ó, essa área aqui, né, ó, deixa eu só apagar e voltar aqui. Isso aqui é o tanque, ó, a inclinação. Isso aqui é uma grande viga, né, gigante, uma viga armada aqui, né, que a gente chama de concreto armado, concreto puro, na veia, concreto na veia, né. Uma outra grande viga aqui, né, que é aquela composição frontal que a gente viu, que tinha uma viga inclinada. Aqui, ó, a gente vê, né, por isso que a gente tem que pegar a arquitetura e começar a dissecar ela e prestar atenção. E, ó, a gente não precisa ir lá na obra para ver isso, né? A gente precisa treinar o nosso olhar para isso, tá? E ir lá dissecar como que eles conseguiram fazer isso, por que que eles fizeram isso, né? Aqui é aquela grande viga que liga os dois blocos, né? Ela está subindo aqui, então vai formar essa peça monolítica. E aqui, né, o outro bloco, né, que é o bloco em si onde está a casa. Aqui, ó, é aquela grande viga, ó, que eu te falei também, que estava aquela viga superior lá, né, que a gente via, né, tinha um bloco ali que estava desenhado de madeira, né, estava expresso de madeira, na frente de madeira, e em cima, né, toda aquele conjunto, né, de concreto que era o conjunto arquitetônico. E aqui a gente tem uma viga, ó. Tá vendo que a gente está vendo um pedacinho da viga? Lembra? Deixa eu só voltar ele um pouquinho aqui, ó. Lembra que que a gente viu o fundo da piscina, né? O fundo está exatamente aí, ó. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Aqui, ó. A gente consegue ver bastante por aqui, ó. O fundo da piscina está um pouco mais para cima, não tá? Muito provavelmente essa viga tem, né, uma área... Opa, deixa eu só voltar aqui, gente, que voltou aqui. Muito provavelmente, né, o fundo da piscina tem, né, uma outra... está mais ou menos aqui. Então, a gente tem esse trecho aqui, ó, de viga também, tá? Muito provavelmente. Para ajudar nesse apoio aqui, ó.
tá? Então aquela outra grande viga que a gente viu ali que apoia, né, o elemento é essa daqui, ó. E ela faz, né, ela desce aqui, ó, e caminha, né, num trecho reto aqui, depois sobe de novo também, tá? Aí a gente vê claramente o elemento estrutural, né? A composição, imagine colocar esse grande bloco de concreto no ar, né? Praticamente, a execução disso é como se fosse, né, como eu detalhei lá esse elemento aqui, ó, que é muito semelhante ao elemento de um viaduto, né, assim dizendo, né? A execução dessa casa praticamente é, é mais ou menos seguindo aquela técnica, né, desse viaduto, né? Se você olhar um viaduto sendo executado, você vai ver, né, um grande fechamento em andaimes ali por baixo, tal. Por quê? Porque eles vão colocar um grande bloco, concretar um grande bloco superior, né? É, esse grande bloco lá em cima para ser concretado, cara, é um trabalhão, né? Mas o resultado é fantástico, né? A expressão arquitetônica é fantástica, né? E aqui as plantas. Então, o biapoio dele ali, né? Então a gente tem esse conjunto de apoio aqui, né? Frontal, que a gente via dividido em dois, e o bloco lá atrás, que o pilarzão lá atrás, que a gente via ele, né? Que eu falei, né? Na verdade a gente não conseguiu enxergar ele ali, mas que ele está um bloco único, né? E ele tem, na verdade, aqui, ó, essa dimensão aqui, né? Opa, deixa eu só voltar um pouquinho e desenhar certinho aqui, ó. Ele tem essa dimensão aqui, ó, né? Interna aqui, né? Tá vendo que ele é mais robusto, é como se fosse dois pilares, né? Dois desses aqui, aqui nessa posição aqui. A importância do desenho arquitetônico, né? Então, se você não tem esse conceito arquitetônico, imagine se o arquiteto, né, você trabalha ali para um arquiteto como freelance e ele te passa uma casa dessa. Aí ele te fala assim, ó, ele te faz um croquis aqui, só vai ter essa área aqui, ó, né? Só vai ter essa área no térreo. E aí ele fala assim, ó, e para que serve isso? O que são esses elementos? O que é essa projeção aqui? Cara, a casa tá toda suspensa. Aí ele fala assim, ó, a piscina tá na cobertura. Aí você fala, meu, ela tá na cobertura, mas ela tá em cima de alguma coisa, né? É onde que tá, né? Cadê os pilares daqui, ó? Ah, você me falou que tem uma projeção aqui, né? Tá, beleza. Cadê os pilares daqui? Né? Os pilares de apoio aqui e tal. Então, a gente precisa captar ali a expressão do arquiteto e o que ele quer, né, passar a expressão daquela arquitetura. Por isso que a gente precisa de muito repertório, né, entender o que aquele arquiteto quer passar, né, o que ele quer representar, o que aquela obra de fato vai representar. Lembra que eu falei que a área em si, né, da permeável dobra, né, que ele quase dobrou ali, ou que ele quase chegou, né, na área desejada ali, área de terreno como área permeável. Cara, se a gente olha no visual aqui, quase chega de fato, né, o que a gente vê de verde aqui, ó, é toda a área verde da casa, né? Cara, a gente se mata aqui fora, né? Vamos colocar aqui uns projetos mais convencionais, a gente se mata para que tenha área permeável, porque as pessoas, né, tá? Os clientes em si querem fazer o máximo de área construída da casa, né? Por isso que é bom a gente ter repertório e a gente apresentar esse repertório em conversa com o cliente, né? As possíveis. Se a gente não tem esse repertório, a gente não tem conversa com o cliente, né? A gente não consegue, não é de uma maneira a envolver o cliente a fazer o que a gente quer, não, mas é apresentar uma solução para ele, que essa solução traz conforto a ele, é importante para ele, é importante para a arquitetura, para a construção dele, mesmo que essa arquitetura, mesmo que essa construção é uma construção convencional, que a gente chama de convencional, tá? Não é algo tão expressivo, né? Ela só não é tão expressiva porque a gente não torna ela expressiva. Essa é a diferença, né? A gente, como a gente não treina o nosso olhar
para aquilo, não treina o nosso olhar para a arquitetura. E quando a gente olha um objeto, né, olha ali um objeto de desejo do cliente, primeiro é do cliente, depois o nosso, e a gente acaba não querendo se envolver com aquilo, ou porque o cliente a gente leva, infelizmente, muito pelo dinheiro, né? E a gente acaba não levando para o dinheiro e não desenvolvendo um bom trabalho, expressando uma boa arquitetura, a gente não consegue oferecer o melhor para o cliente. Né? A gente não consegue passar isso para o cliente. Né? Imagine se o arquiteto fala, se o cliente chega para o arquiteto e fala assim, eu quero uma piscina e uma edícula. Né? Ele fez a edícula aqui, de fato, né? Se a gente pegar a fio, ó, aqui, ó, a edícula aqui, ó. Por que não? Que ele não podia fazer uma edícula e uma piscina aqui, ó, né? Seria um pensamento óbvio, né? Nosso aqui. Seria, cara. Pior que seria, né? Se a gente não caminhar para a arquitetura, por um futuro de arquitetura, né? A gente começar a trabalhar materiais e técnicas, como que a gente expressa aquilo, cara, a gente não chega numa resolução arquitetônica, né, diferente. A gente vai sempre fazer o convencional e a gente não vai dar solução para o cliente, cara. Isso é que dói, né? O cliente vai fazer sempre a mesma coisa. E sendo que a gente tem técnica para fazer isso. Essa construção mostrou que a gente tem técnica e a gente consegue fazer isso. É, né? Uma construção muito emblemática, né? De muita representação. E aí, né, a importância de a gente fazer um bom desenho técnico e a gente expressar esse desenho, né, e marcar realmente que a estrutura. Esse tipo de arquitetura, né, esses arquitetos, né, o Ângelo, né, que faz muito esse tipo de arquitetura, você vai ver que os pilares, a estrutura é muito participativa da arquitetura. E todos os grandes arquitetos, se você pegar eles, você vai ver que eles dominam isso e a estrutura faz parte da arquitetura. Muito importante isso, muito importantíssimo isso. Por isso que você vai ver que aqui, na nossa ArcSérie, vai estar falando muito de arquitetura. E ó, se você for falar de sistema construtivo, por exemplo, vamos pegar aqui um steel frame, por exemplo, cara, é estrutura pura, as paredes são estruturais. E se a gente dominar o steel frame e saber como que eu faço ele, como se comporta o elemento estrutural que está dentro dele e a composição, cara, a gente cria também coisas, ó, a gente cria, né, arquiteturas diferenciadas usando a técnica do steel frame, tá? Não vai ser quadradinho ou uma coisinha sem expressão, não. Usando o steel frame a gente vai conseguir, sim, fazer grandes obras, né? Grandes projetos representativos. Vamos lá. A casa é apoiada, né, em grandes dois pilares, né, linhas de pilares, tá? Aqui a gente tem um outro elemento, né? A gente vê que está bem marcado, né? Muito provavelmente é um arrimo, uma coisa desse tipo que o arquiteto precisou, né, apoiar. A projeção, né? Projeção aqui, ó, da casa em si e a projeção do tanque, ele está, ó, que interessante, né? Aqui não tem a projeção do tanque, tem sim, aqui, ó, desculpa, aqui tem a projeção, desculpa, não é, aqui, ó, aqui tem um elemento arquitetônico bem comum na obra dele, que é legal pra caramba, é uma marquise, uma espécie de uma marquise, que tem aqui o que a gente chama de garga, né? A gárgula, né? Que é um elemento que capta água, né? E na verdade aqui ele usou esse elemento. Que interessante, ó. Você vê aqui a parte azul, né? É um espelho d'água aqui, que joga para esse espelho d'água aqui, que na verdade ele vem lá de cima. Nessa outra área aqui, ó, a gente tem um espelho d'água aqui, ó, tá vendo? E aí ele solta aqui, ó, ela aqui, ó. Aqui é a projeção, né, ó, dessa que a gente chama de gárgula, né? Gárgula, né? Que solta a água por aqui, né? No espelho d'água aqui, ó. E aí ele volta depois lá, né? Para o outro espelho d'água e vai trocando essa água e forma ali, né? Um elemento de água e forma essa composição com o paisagismo, né? Cabeça de arquiteto que pensa, que quer fazer algo diferente para o seu cliente, que quer fazer uma composição diferente. Quando a gente parte
para o bloco superior, né? Na verdade, para o bloco ali, ainda o tanque d'água não apareceu de fato, né? E, ó, ele está aparecendo aqui, ó, o tanque d'água, né? Pelo nível, né, da casa onde ele está. Quando a gente parte para o bloco superior, lembra da grande viga que ela pegava do início da casa ao fim, que ela está exatamente no bloco superior aqui, ó. Ela vai pegar até o fim. Lembra que eu falei para vocês que ela pegava do fim, ela pegava nesse pilar, né, nos dois pilares aqui, e ia até o fim, ó, até aqui. Esse bloco está ajudando o apoio aqui também, tá vendo? Tem uma estrutura aqui. Lembra daquele balanço que passava lá para frente, ó? O bloco de madeira acaba aqui, ó. Ele passava a projeção dele e a grande viga vinha daqui, né? E passava todo para lá, né? Quer ver, ó? Vamos só recordar um pouquinho aqui, ó. Vamos voltar ele aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui eu tô falando, a projeção que está lá, né? Ó, né? O bloco, né, de madeira aqui, o início do bloco em si começa. Todo esse elemento aqui é uma estrutura, né? Ele poderia parar aqui? Poderia. Mas ele ampliou, né, aquela área superior lá, né? Que é o deck aqui, né, que vai até o fundo da casa lá. Ele ampliou, né, esse deck, né? Essa área suspensa aí, né? Esse pátio superior, assim dizendo, né? E aí, o que eu queria te mostrar aqui, que eu voltei, é essa viga aqui, ó, que acompanha. E aí, cara, se a gente não treina o nosso olhar e a gente vai no óbvio, né? Como que essa viga aqui, ó, desse tamanho, tá passando para lá, né? Como que ele fez essa composição? Tá passando no meio da casa, uma coisa desse tipo, né? Por óbvio, ou na obviedade tem uma viga aqui, ó, dentro da casa, ou tá vendo? Isso aqui é uma laje, né? O piso lá da parte interna. Como que ele apoiou isso? Como que isso foi apoiado? Por isso que é importante a gente treinar o nosso olhar. Treinar o olhar para a arquitetura e questionar muito como que foi feito aquilo. Por que foi feito aquilo. E aí, como que ele fez isso? Né? A gente vai desvendar lá na planta de arquitetura, no desenho arquitetônico. Então, olhe as fotos, as imagens, disseca ela e vai para a planta. Vai para a planta, é muito importante. Nós somos projetistas, nós precisamos, né, disso. E, né, por exemplo, estudantes de edificações, aquele que quer aprender arquitetura, né, a desenhar arquitetônico, existe uma profissão escassa no mercado ali que é o desenhista projetista. Se o cara tem domínio sobre técnica, interpretação, de desenho técnico, né, gosta do que faz e sabe uma das ferramentas, o cara está empregado, viu? Está empregado nos escritórios de arquitetura. Precisa muito desse desenhista projetista, tá? Isso é muito importante, né? É uma peça muito importante dentro do escritório. Por quê? O arquiteto, ele faz a concepção e tem aquele profissional que vai dar forma àquilo, né? Dar forma àquilo e de uma maneira técnica, tá? Presta atenção, essa vigona aqui, ó, vai até lá no fundo, né? Essa outra também caminha. Lembra que eu desenhei até na parte superior aqui, ó, e disse que ela tem essa forma aqui, ó. Ela vem, depois ela desce, caminha no pátio mais baixo, sobe e vai e continua no mesmo nível na frente. Aqui também, né? Ela faz a mesma coisa, né? Ela desce aqui e tal. Aqui ela tá aqui, ó, tá vendo? Aquele elemento que está em balanço, ó. Um detalhezinho aqui, a gente vê o bloco mais ao fundo aqui. Para que serve essa grande viga também, né? Qual o sentido desse grande conjunto superior, né? Desse grande elemento superior aqui, ó. Qual a função dessa grande viga, né? Dessa laje? Muito provavelmente tem uma viga lá dentro também, tá? Qual a função desse grande elemento, desse par de vigas aqui, né? Vamos lá para a planta, né? A gente vai para a planta do superior, tá, né? A gente secou a laje aqui, ó,
E aí, onde está apoiada essa laje aqui? Opa, vamos voltar só um pouquinho aqui, né? Opa, já caminhei para frente aqui, peraí. Tá aqui. Aqui a gente, vamos lá. Onde está apoiada essa laje aqui, ó? Como que ele apoiou? Que técnica que ele usou para apoiar essa laje? Né? Tá apoiado só nesse trecho do pilar, né? Cara, impossível, impossível, cara, não tá. Aí, vamos lá, vamos para a planta, vamos secar essa planta aqui. Observação de desenho, muito importante, muito importante. Observar como que a estrutura se comporta, como que ela é formada, né? A estrutura é formada. Como que ela trabalha, como que o elemento estrutural trabalha, né? O porquê que ela foi fundida, né, em um único elemento. Aqui, ó. Lembra que a grande viga tá vindo até aqui, ó. Opa, preparei um pouquinho aqui. Só voltar aqui. Volta. Aqui, ó. Lembra que a grande viga vem aqui, ó. Aqui e aqui. Ela tá até passando aqui, ó. Né? Aqui começa o bloco de madeira. Observa a planta, né? Alguns elementos. E aí a gente vai dissecando, e isso é só com a prática de leitura de projeto e de composição estrutural, né? De como a estrutura consegue ser composta por aquilo, né? Como que ele deu essa solução, né? Aquele grande balanço, né? Aquele grande vão na estrutura, né? Aquela grande laje em balanço. Tá vendo isso daqui, ó? Esses grandes pontos, esses pequenos pontos aqui, ó. Faz nada, né? Faz nada, né? Tá vendo isso daqui? São tirantes. Tirantes que ele pendurou a laje dele. Naquelas duas linhas de vigas, né? Que tem aquele desenho que é o desenho do pátio superior, né, do deck solar ali, aquelas duas grandes linhas de vigas suportam, né, a laje, aquela grande laje que está em balanço. Então ela está pendurada, né, está pendurada em toda aquelas vigas, em todo aquele percurso da viga, em toda a sua extensão. O que são esses tirantes? São tubos metálicos, né, fundidos, né, na laje, né, chumbados na laje e chumbados lá na viga, né, fixos na viga. Muito provavelmente ele foi a viga superior foi feita primeiro e aí ele chumbou, né, essa haste metálica e depois ele chumbou essa haste na laje, fundiu tudo junto. E aí formou esse conjunto. A gente vai ter outros projetos dele, tem uma casa em Ribeirão Preto, e uma em Carapicuíba, que ele usou a mesma técnica e a gente vê claro esse elemento lá. A gente vê a laje suspensa e vê a haste metálica pendurando, né? Pendurando aquela laje, né? Segurando, suportando toda aquela laje. Cara, como é que o arquiteto faz isso? Dominando a estrutura, dominando os elementos, não só o elemento estrutural, mas ele vai precisar passar tubulação. Ele quis passar a tubulação por dentro ou por fora da laje, né? A gente não vê elemento estrutural ali, ó. A gente vê que aqui, ó, tem banheiro. E aí? Onde está aquele elemento lá? Do óbvio, tá furando a laje, passando por laje. Onde que está? Onde que está esse elemento? Né? Então, é domínio da técnica. Domínio da técnica construtiva, domínio da técnica de execução, domínio do desenho, né? A expressão, desenho muito importante. Não usou Revit aqui, não usou marabalismo, não fez 3D, 3D, claro, para uma representação, para uma maquete e tal. O que ele usou? Usou, né, o conhecimento dos elementos, de como se comportam os elementos estruturais, a expressão, né, a sabedoria adquirida, que esses arquitetos fazem muita leitura de outros arquitetos, né, e a arquitetura dele é muito semelhante à de outros arquitetos, e botou ali a expressão dele, tá? Então não foi a ferramenta Revit, né? Muito provavelmente isso aqui foi desenhado no AutoCAD, até pelo tempo da obra,
né? Poderia ter sido desenhado na mão, né? Que a expressão do arquiteto não mudaria, entendeu? E isso que é legal na arquitetura, né? A gente desvendar ela e saber como foi feito, por que foi feito e que a gente pode aplicar, né, nos nossos projetos, né? Por quê? Porque é uma técnica, né, muito utilizada. É que a gente não explora isso e não apresenta isso para o nosso cliente porque a gente tem medo, a gente não tem conhecimento, tá? Vou caminhar para mais um desenho aqui. Esse aqui a gente fecha, tá? O nosso desenho aqui. Então, a expressão do desenho, né, já marca o desenho como ele é, né? A expressão de como o arquiteto desenha, pinta esse desenho, cara, marca muito, né, o que é elemento estrutural, né, e o que é elemento que não é estrutural, o que não é estrutura. A representação aqui do arquiteto, da arquitetura, né, desse escritório de arquitetura, mostra muito, né, o que é estrutura, o que ele quer de definição estrutural. O tanque, né, a representação do tanque, ó, estrutura pura de concreto aqui, ó. A viga, né, que a gente via, que ela pega essa proporção aqui, ó. Olha a delicadeza disso aqui, ó, dos apoios aqui, né? Olha essa delicadeza de apoio. Cara, é fantástico isso, né? A gente chegar numa concepção de uma casa que tem uma estrutura que parece, né? A estrutura se comporta muito como uma grande estrutura, né? Uma estrutura, né? De pontes, né? De viadutos, cara. É muito interessante, muito legal. E a grande viga, aquela grande viga, aquele grande elemento, ó, tá aqui, ó, né? E aí, como eu falei, ó, esse grande elemento aqui também vai formar, né, a estrutura, compor a estrutura. Esse elemento, como eu te falei, ele vai, né, inicia e vai até o final, tá vendo que ele está numa parte mais superior? Isso aqui também é a viga, né, a mesma viga que a gente está vendo ela, né, no perfil dela. E aí, o que eu falei, que a laje, ela é pendurada, ó, essa laje aqui, que é aquela laje que a gente vê embaixo dela, né, não tem nenhum apoio dela, então ela está, como que é feito aquilo? Ela é chumbado uma haste metálica aqui, ó, aqui também, você viu que tinha os dois lados, para pendurar, de fato, essa grande laje. E é um detalhe aqui, ó, lembra que eu falei lá, a gente viu uma foto de baixo, que possivelmente ela estaria apoiada? Ela não está apoiada aqui não, né? A gente vê claro no desenho arquitetônico que é o perfil de fechamento aqui, ó. Então ela não está apoiada, tá? Fantástico, né? Eu acho isso muito legal, né? A expressão arquitetônica é muito legal. Se a gente olhar no outro corte aqui, ó, ela está exatamente aqui, ó. Que aqui, na verdade, o corte passou na piscina de fato, né? Então ela na verdade, ela não está pegando tudo isso, né? Ela está pegando aqui, ó. E aí, ela está pendurando essa laje aqui, ó. Tem vários pontos, né? Não sei se são esses pontos de fato, mas ela está pendurando a laje. E aí o detalhe aqui mesmo, ó. Tá vendo? O detalhe aqui, ó, da junção da arquitetura. Né? Aquela vigotinha que a gente via lá embaixo, ó, que na verdade é uma bela peça de concreto, né? Apoiando, fazendo aquela transição, né? Essa peça que a gente vê, ela está aqui, ó. Essa daqui, ó. Né? E aí apoia juntando, unindo todo esse conjunto aqui, ó. E ela pega mais aqui em cima porque esse outro elemento também é estrutural, tá? Mesmo assim, uma baita peça de concreto com uma leveza impressionante, muito legal, né, cara? Fantástico. A expressão do desenho muito importante, né? A arquitetura, né? O arquiteto usando os elementos para expressar a arquitetura, técnica construtiva, técnica, domínio sobre essa técnica, muito importante, muito importante. Você fala assim, ó, cara, não vou usar isso. Claro que vai, cara. Claro que vai. Se você domina os elementos, você consegue fazer uma composição, mesmo que a construção não seja uma construção lá de concreto armado,
e tal, né, que o cliente não deseja isso, não gosta disso, mas você consegue construir grandes vãos, né, usando os elementos que você conhece. Ou até mesmo fazendo com que uma obra seja mais econômica, né, substituindo um elemento pelo outro e fazendo uma composição arquitetônica harmônica e ali você procurando uma expressão arquitetônica legal, né, e tendo ali o resultado final muito legal, né? Isso é muito importante. Conceito de projeto. Cara, a aula foi bem compridinha aí, tá? Mas é isso mesmo. Gostoso demais falar de arquitetura. Vamos lá. Deixa seu like, deixa aí, compartilha com seus amigos de faculdade, compartilha esses estudos. A gente quer aqui somar com vocês, amigos de faculdade, galera que quer fazer curso de arquitetura, galera que quer fazer edificações, aquele que está pensando em entrar na arquitetura, aquele que está pensando em trabalhar na construção civil, né? Trabalhar na área da construção civil. Muito legal, muito importante. Deixe seu like e se você tiver aí um projeto que você quer que a gente disseque esse projeto, né, que a gente desenvolva ali o pensamento sobre ele, né, e vai trabalhando ali para a gente conhecer mais, deixa aí um comentário, deixa aí que a gente vai atrás, a gente vai fazer esse vídeo sim para você, tá bom? Um abraço, fique com Deus.